Tá sentindo esse cheirinho? Caldeirada de escorpião. Prontinho. E aí, eu sou o Shoyo e por que comer monstro pode ser tão delicioso? O que deu em você, hein, Marcelo? Foi só um pesadelo. Bom, caso você não tenha visto esse anime, que saiu lá em meados de 2024, ele me fez ter aquela sensação gostosa de comida extremamente bonita sendo feita, tipo aquelas animações de comida do Estúdio Ghibli, que pelo menos pra mim traz aquela sensação reconfortante, sabe? Ver comida extremamente bonita sendo feito e, cara, é muito gostosinho de ver. Só que a diferença óbvia desse anime é que, claro, não temos uma animação tão boa quanto, apesar de ela não ser ruim também, só não vale a comparação direta mesmo, porque são estúdios diferentes que fazem o anime, como o Estúdio Ghibli, que é focado mais em fazer filmes de anime, e o Estúdio Trigger, que faz esse anime e costuma fazer animes em geral, não um filme em si. Ele foi lançado também na Netflix, acredito eu que tenha pegado um bom público. Até você que esteja vendo esse vídeo já deve ter assistido esse anime. E se você não assistiu ainda, eu vou dar uma introdução básica a ele. Ele é uma adaptação do mangá da autora Ryoko Kui, uma mangaka com um traço muito bonito, e isso também é refletido na animação do estúdio. E como sabemos, a Ryoko Kui, assim como outros mangakas, é fechada, tendo poucas entrevistas e quase nenhuma exposição na internet. Como sabemos, mangakas raramente se expõem tanto na internet, seja por questões sociais ou questões até de cultura deles, mas o pouco que sabemos sobre ela é que ela gosta de RPGs, e isso também é refletido no anime. Como por exemplo do grupo principal do anime, descer uma masmorra à procura de relíquias, e cada um tem sua função assim. Bom, pra quem não assistiu e pra aqueles que querem dar uma refrescada na memória, o Lyles, a Marcille, o Chochuk, a Fallen e, incluído mais pra frente no anime, o Shenshi. Cada um com sua especialidade, como a Marcille, que é uma maguinha elfa que muda bastante de penteado, e cara, isso é um detalhe muito legal da animação. Convenhamos que a animação, seja ela japonesa ou não, dá muito trabalho, e por isso é comum ver em animes os personagens dificilmente trocarem de roupa. Então isso é um ponto a mais pro anime, que coloca esses detalhes assim que nem todo mundo percebe, como eu mesmo não percebi a primeira vez assistindo, mas é muito legal depois que você percebe. E temos também o Lyles, um aspirante a cavaleiro. Aspirante porque, na minha opinião, apesar dos conhecimentos demonstrados ao decorrer do anime, eu não achei ele muito forte. As batalhas desse anime são muito boas e até bem interessantes, porém a maioria se dá um trabalho em equipe, não de um personagem solar todos. Também temos o Chochuk, que é um ladino, e que, pra ficar mais claro pra você que não conhece muito sobre esse mundo de RPGs, basicamente um ladino é uma pessoa furtiva e astuta que consegue abrir cadeados e disfarçar armadilhas. E olha, se eu estiver um pouco errado sobre o que é ladino, eu também não conheço muito sobre o mundo de RPGs, e eu fiz uma pesquisa básica, pelo menos pra poder explicar aqui o que é um ladino pra você que também não conhece. E temos a Fallen também, uma outra maga muito foda que é a irmã do Lyles. Não é mostrado muito sobre ela, pelo menos no começo do anime. Ao decorrer dele você vai conhecer um pouco mais dela, mas eu quero guardar as informações dela pra depois. Mas eu quero deixar claro que ela também é uma outra maga muito forte, com um talento meio que natural muito foda também. E temos o último, mas não menos importante, o Shenshi, um anão guerreiro muito foda e um ótimo cozinheiro com um conhecimento extraordinário da masmorra. Conhecimento esse que salva eles diversas vezes. E tem mais alguns outros membros que aparecem no primeiro episódio e adiante, só que eles saem por questão que simplesmente não é só uma amizade que une um grupo, ainda mais nesse contexto que explorar uma masmorra, apesar de ser lucrativa, exige um certo investimento como comidas, armas e etc. E como eu estava dizendo, comida e armas são recursos extremamente importantes, que fazem uma diferença absurda em como você explora um lugar como esse, e que a falta obviamente é quase morte certa, porque além do fato de você morrer de fome, porque essa exploração não custará somente uma hora do seu dia. Como é um lugar quase explorado comercialmente, a galera que vai lá tá em busca de algo como o citado lendário Reino Dourado. Então, dificilmente você vai ver um grupo muito caridoso. Eu gosto até dessa parte de ter pessoas egoístas, pelo fato que a galera ali tá explorando um lugar que te deixa à beira-morte em questão de segundos. Então, ajudar um pobre coitado que não sabe nem onde tá pisando pode te levar pro caixão também. E é engraçado como esse anime consegue levar essa parada toda com uma leveza. Claro, tem seus momentos tensos e etc, mas em geral é uma comédia levezinha. Eu confesso que, cara, no começo eu tava odiando muito essa elfa, porque como o Lions eu queria comer uns monstros da hora, eu queria comer as receitas feitas pelo Shenshi, que aquilo ali é tudo muito bonito, o jeito que eles preparam, tudo passo a passo, como se fosse uma receita mesmo, e é uma receita mesmo de monstros, é muito legal. Só que a personagem segue o senso comum que, peraí, comer monstros é algo bizarro, e podemos fazer até uma comparação sobre isso na nossa realidade. Tem uma galera que pra
pra eles é muito comum comer rato, comer barata, cozinhado. Eles também vão ter as etapas de cozinha, modos de preparo e etc. Só que como pra nós não é costume. Eu acho que é na China que uma galera aí come barata e etc. Coisa que aqui, se você falar pra, sei lá, seu vizinho que você tá comendo barata, ele também vai estranhar e ficar que nem essa personagem, cheia de nojo. Tá bom, mas disso tudo, por que comer monstros é tão delicioso nesse contexto? Você pode comer a parte mais deliciosa. Nada de comer esses monstros estranhos! Bom, considerando que monstros são criaturas asquerosas e nojentas, eu considero pelo fato de que monstros podem ser extremamente nutritivos. E tem muito mais monstros em relação à comida na masmorra. Bom, mas para começo de conversa, por qual motivo eles estão comendo monstros? Além do fato de eles parecerem deliciosos quando cozidos e preparados pelo nosso Masterchef Shense. Pelo fato que, como mostrado nos primeiros momentos do primeiro episódio do anime, eles estão ali enfrentando um dragão extremamente forte e foda. Caralho, que luta da hora. Só que eles acabam perdendo. E a irmã de Lions, lembra? A irmã dele é uma maga muito foda, como eu disse antes. Transportou a galera de lá. Só que eles acabaram deixando dinheiro e outras coisas que eles tinham, os recursos deles que eles tinham ali também na batalha. Então eles saíram ali da batalha. Isso até cria uma rixa entre o resto do grupo. Ela foi literalmente devorada pelo bicho. E agora eles estão indo lá tentar salvar ela da barriga dele, daquele dragão foda que eles estavam lutando. Então por isso eles estão descendo para comer monstros, porque se eles vendessem a armadura para conseguir dinheiro de recursos para comprar comida, eles ficariam meio que indefesos e descer numa masmorra sem nenhuma armadura é pedir para morrer também. Vale um detalhe que nosso Masterchef também tem uma backstory muito foda, um passado muito pesado até, deixando claro que em uma masmorra cheia de monstros, um dos seus maiores inimigos pode ser a fome também, e justifica para mim o interesse dele nesse tipo de cozinha diferenciada. Além disso tudo que eu falei, tem a exploração e as receitas interessantes daquele mundo, aquele ecossistema que eu acho até bem feito para um anime desse jeito. É um mundo bem doido mesmo. E cara, ainda mais sabendo que foi um mago louco que construiu a porra toda. Me bate até uma curiosidade para saber mais sobre que magias ele usou para construir esse mundo todo. Não fica tão claro ali, mas essas são magias que são proibidas, talvez magias antigas. Mostra ali numa cena que a Marcille até entende um pouco da magia desse mago quando eles finalmente se encontram com ele, só que acaba que ela fica meio maluca também. É algo muito, acho que deve ser algo muito difícil de entender e lidar. E o fato de não sabermos assim de primeira hora quem é esse mago maluco que manda nesse mundo todo. O cara é praticamente uma lenda ali. Então, entre muitos pontos que eu falei aqui, eu acho que vale a pena você assistir. Em resumo, eu acho que é um anime muito daorinha. É engraçado, não achei aquele humor extremo e forçado pelo que ele usa muito das pausas de silêncio para fazer algum tipo de comédia, até cortes de câmera, não tem nada muito extremamente forçado ou etc. Bom, pelo que eu vi, o mangá já teve final. Eu vi que teve uma galera aí que não gostou. Eu não pesquisei ainda, mas talvez eu pesquise mais pra saber sobre. E me diz aí, acho que rolariam uns spin-offs da série. Eu acho que o mundo deles é bem rico e apesar de não ser um puta anime foda, eu acho muito legalzinho de acompanhar. Então eu talvez acompanharia alguns episódios do Senshi mostrando o passado dele e como ele lidava sozinho a masmorra. Bom, se você não viu o anime, eu claramente recomendo. E se você viu, me diz aí o que você achar mais legal no anime pra gente discutir um pouco sobre. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e falou!